Vamos abrir, irmãos, a palavra em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 8. Depois do culto terminado, peço uma reunião com os diáconos. Não vai demorar muito, mas a gente precisa conversar sobre um assunto. Lucas 2, verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Senhor, abençoa a Tua palavra nesse momento, ó Deus, que todos nós possamos nos concentrar naquilo que Tu tens a dizer a nós. Em nome de Jesus, amém. Principalmente, nossas reflexões estarão sendo feitas sobre o verso 10 e 11, essa palavra maravilhosa do anjo. A gente não sabe o nome dele, a gente sabe que Gabriel teve algumas missões, mas aqui não é dito o nome, só diz que é um anjo do Senhor, e ele disse aos pastores: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa mensagem do anjo tão sucinta, mas quanto conteúdo ela tem. A Bíblia é impressionante nessa questão de resumir um conteúdo vastíssimo. Que cena, irmãos, incrível nós deparamos aqui. Os pastores na noite em Belém, cuidando das ovelhas, pastores, cuidadores de ovelhas, não tem nada a ver com pastores de igreja. Pastores que cuidavam de ovelhas era uma profissão bem inferior, bem desprezada. Eram somente pessoas pobres que abraçavam essa profissão. Lá estavam eles cuidando das ovelhas à noite, quando um grande clarão ilumina a terra. E eles olham um anjo do Senhor, com a glória do Senhor cercando e resplandecendo. Quer dizer, era um anjo do Senhor com a glória do Senhor. Era quase que o próprio Deus ali visitando aqueles anjos. E eles têm essa reação, né, de ficar com grande temor. Grande temor. Claro, eram seres gloriosos, seres maravilhosos, impressionantes. Qualquer um de nós que visse um anjo ficaria assustado, ficaria temeroso. Mas, irmãos, nós vamos falar, baseado nesse texto, na maior notícia de todas as notícias que já surgiu no meio da humanidade. Eis que vos trago novas de grande alegria. Aqui estão as novas, né? Boas novas, que é o significado do Evangelho. A primeira boa notícia é o fim do medo. O fim do medo. A primeira coisa que o anjo fala é: não temais. Não tenham medo. Não precisam temer. Veja, o fim do medo. Vocês se lembram quando o medo começou? Lembram? Gênesis capítulo 3. Adão e Eva comeram o fruto e imediatamente se esconderam atrás das árvores, com medo
de Deus. De lá para cá, o pecado trouxe o medo. O homem tem medo de Deus, tem medo do diabo, tem medo da morte, medo do juízo, medo do inferno. Embora não pareça. Parece que os homens não têm medo mais de nada, né? Mas na hora da morte, fica patente que eles têm medo. Nenhum incrédulo morre confortavelmente. Nenhum incrédulo morre comemorando. Quando vai chegando a morte, aqueles medos que ficam escondidos lá no profundo do ser humano, que ele tenta esquecer, que ele bate na madeira para isolar, que ele tenta se divertir para anular. Na hora da morte, esse medo surge. Medo da vida, do futuro, do desconhecido, do inimigo, do passado, do presente, do futuro. O homem tem medo de tudo, e com razão. Agora, com o nascimento de Jesus, foi dado fim ao medo para aqueles que creem. Por quê? Porque Jesus veio reconciliar os homens com Deus. Não precisa ter medo de Deus, se uma pessoa está reconciliada com Ele. Ele veio para livrar os homens do príncipe das trevas. Ele veio para quebrar as correntes malignas que nos prendiam. Ele veio para ressuscitar os homens dos mortos. Não precisamos temer a morte. Ele veio para inocentar o homem no juízo. Não é preciso temer o julgamento. Ele veio para dar vida eterna aos pecadores. Olha, o que Jesus veio fazer ao nascer: reconciliação, libertação, ressurreição, justificação, glorificação, imortalidade. Vieram com o nascimento de Jesus. Que palavras são essas, irmãos? Eu recomendo que vocês possam meditar nessas palavras. Tudo isso Jesus veio trazer no seu nascimento. Aquele que confia em Jesus não precisa ter medo. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo. O anjo disse: não temais, porque eu estou trazendo novas de grande alegria, que será para todo o povo. O Salvador, o Messias, o Senhor, nasceu. Nós cantamos agora: não preciso ficar ansioso. Ansiedade vem do medo. Muita gente não entende, mas o medo não é só aquele pavor, aquele susto. Do medo é derivado várias coisas, como a ansiedade, a preocupação, a insegurança. Tudo isso vem do medo. Jesus, o anjo, diz: não temais, não tenham medo. Irmão, não tenha medo. Jesus nasceu. Amém? Seja o que for que você tenha medo, não tenha. Jesus nasceu. Está entre nós, vivo, ressurreto e cuidando de cada um de nós. Por isso eu não tenho que ficar preocupado com o que vou comer, com o que vou vestir, se a violência vai me alcançar, se a enfermidade vai chegar, se a morte virá. Não preciso ter medo. Jesus nasceu. Jesus nasceu para abolir o medo, para anular o medo de todos aqueles que creem.
É por isso que a humanidade ainda está cheia de medo, porque muita gente não crê nele. Mas nós cremos. Jesus nasceu. Não temais, pastores. Estou trazendo novas de grande alegria nessa noite. Agora, a boa nova, então, do nascimento de Jesus começa com o fim do medo. Mas nós vemos aqui algo importante também, que é a boa nova divulgada. A boa nova é o Evangelho. E a boa nova sendo divulgada. Veja o que o anjo fala. Não tenham medo, por quê? Porque eis aqui vos trago novas. O anúncio do Evangelho, irmãos. Os anjos vieram naquela noite anunciar o Evangelho àqueles pastores e a todos os povos de todas as épocas, porque a Bíblia permanece a mesma para sempre e está distribuída pelo mundo inteiro. O anúncio do Evangelho. O anjo estava dizendo: eu desci do céu, eu vim enviado por Deus e vim trazendo novas de grande alegria. Irmão, essa maravilhosa notícia, essa boa nova de que o Filho de Deus veio a esse mundo, precisa continuar sendo levada aos povos. Mas nós estamos vivendo uma época que essa boa nova está sendo colocada de lado. E não pode. Anunciar o Evangelho é a grande missão da igreja, irmão. A gente ouve falar na palavra missões. O que a gente pensa? A gente pensa logo num missionário em qualquer país por aí, e a gente mandando ofertas para os missionários. Mas a missão não é dos missionários somente. A missão é da igreja. A missão é minha e é sua. A missão de levar as boas novas. Vocês estão entendendo? O mundo lá fora nada sabe a respeito do verdadeiro significado do Natal. Para eles, Natal é uma festa, eu sei disso, porque eu me converti com 24 anos. Até 24 anos eu não sabia nada a respeito de Natal, eu só sabia que Natal se comia peru, se bebia vinho. Nós precisamos renovar o Natal por meio do anúncio dessas grandes novas. A missão é nossa. Anunciar o Evangelho é a grande missão da igreja. Se você puder, abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1. Depois de Hebreus, 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. 10 a 12. Essa primeira carta do apóstolo Pedro, ela tem uma característica maravilhosa, que ela é riquíssima. Talvez você pense em Romanos, Efésios, mas estude a carta também de 1 Pedro. Você vai ver, por exemplo, aqui do verso 10 a 12, existem dezenas de doutrinas e informações preciosas, que eu vou falar mais rápido possível aqui. O verso 9, Pedro fala que o alvo da nossa fé é a salvação da alma. Então, no verso 10, ele vai falar da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando. O que ele está querendo dizer é o seguinte:
O Natal começou a ser anunciado pelos profetas no Velho Testamento, mas eles não entendiam o que eles estavam escrevendo. Era revelação, profecia. Os profetas mesmos ficavam escrevendo aquilo que Deus lhes dava e meditando, refletindo, estudando, tentando imaginar como aquilo se cumpriria, qual era o verdadeiro significado de suas profecias. Então nós vemos aqui que os profetas começaram a anunciar Cristo. Veja o verso 11, lá no final do verso 11, que ele indicava anteriormente, testificando, os profetas, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Os profetas falaram disso, os sofrimentos de Cristo e a glória de Cristo. Olha o verso 12. Aos quais foi revelado, quer dizer, aos profetas foi revelado, que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas. Eles ministravam estas coisas. Então eles anunciavam o Natal e sabiam que não ia ser para a época deles, ia ser para a nossa época. Agora, olha essa palavra do versículo 12 em diante aqui, agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Veja, o Espírito Santo começou a descer sobre os seus servos e usá-los para pregar o Evangelho enviado do céu. Tanto o Evangelho quanto o Espírito Santo enviados do céu para pregar as boas novas. Irmãos, essa mensagem, ela vem do céu. Você pode chegar no dia 24 de dezembro para uma pessoa, ou até antes, falar assim: eu quero te trazer uma palavra do céu. A pessoa vai ficar, né? Quero te trazer uma palavra do céu, quero te trazer uma palavra de Deus. Qual é? Na cidade de Davi, nasceu para você o Cristo, o Messias, o Senhor, o Salvador, o Senhor. Aí você, se a pessoa tiver curiosidade, você explica, né, como é que Jesus salvou pecadores. Mas o que está acontecendo aqui é que o Espírito Santo usou os profetas para anunciar. O Espírito Santo agora usa a igreja para anunciar. E olha como termina esse verso 12. Para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. O que quer dizer essa frase? Os anjos gostariam de pregar o Evangelho. Nós vimos aqui nesse Lucas, no texto que nós estamos lendo, pode voltar para lá, Lucas 2. Nós vimos aqui o primeiro anúncio do Evangelho de forma clara, feita por um anjo. Mas os anjos não foram ordenados por Deus para pregar o Evangelho. Aqui Deus fez uma exceção. Eu fico imaginando a alegria desse anjo. E você sabe que logo depois, o texto diz aqui, apareceu uma multidão de anjos ao redor dele. E ele, aquele único anjo, foi escolhido para anunciar a boa nova. E depois vieram os anjos para fazer um coral, primeiro coral celestial. O verso 14 diz que eles louvavam a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Irmãos, foi dessa passagem que surgiu a ideia da igreja realizar corais para o Natal. Uma coisa faltou para a gente esse ano: fazer um coral de Natal, fazer uma cantata no Natal. Eu espero que ano que vem a gente consiga, porque é uma coisa especial que é feita em grande parte das igrejas. Eu quero te convidar a entrar no YouTube, procurar lá Coral do Natal,
Eu tenho ouvido alguns, inclusive em inglês, são nas igrejas americanas, são maravilhosos esses corais. Você pode ter a legenda embaixo, se você escolher lá, legenda em português, para você entender o que eles estão cantando. Procura também corais de Natal nas igrejas do Brasil, são lindos. Não tem um tema tão maravilhoso, tão popular, tão grandioso quanto esse. A encarnação de Deus. Vamos orar para que ano que vem, quem sabe, a gente consiga realizar essa cantata. É difícil, a Janice sabe muito bem disso, como é difícil. Todos sabem como é difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Natal a gente precisa cantar. Irmão, aquele anjo, eu tenho certeza que ele se encheu de alegria, porque a ele foi dado o privilégio de pregar o Evangelho. E eu imagino, né, o semblante dele, a felicidade dele, dizer para aqueles pastores, e olha, Deus escolhe pastores, não escolheu empresários, nem reis, nem sábios, escolheu pastores para ouvir a mensagem do anjo. Não temais, imagina ele, toda alegria, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você deve ter essa mensagem no teu coração. Essa mensagem precisa ser uma boa nova para você, para que seja uma boa nova tão grande que você não consiga se calar. Já viu como é que nós somos? Nós recebemos uma grande bênção na nossa vida, logo a gente procura alguém para falar. Comprei isso, passei na prova, vou casar, consegui, e a pessoa não consegue, ela vai... E por que nós não fazemos o mesmo com o Evangelho? Será que ele não nos alegra? Será que a grande nova de que Deus fez homem, habitou entre nós, vimos a sua glória, e esse Deus morreu por nós na cruz do Calvário e nos salvou, será que isso não nos alegra? A igreja precisa aproveitar o mês de dezembro, aproveitar a época do Natal e dizer para as pessoas que não sabem: Natal não é ceia, Natal não é shopping, Natal não é roupa nova, Natal não é comida nem bebida, como diz Paulo em Romanos 14, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós precisamos dizer para as pessoas: Natal não é nada disso, Natal é Jesus nascendo, Deus se materializando, se tornando homem. Natal é o maior milagre. Eu creio que Natal é o maior milagre que já existiu. Maior do que a criação, maior do que a ressurreição, maior até do que a segunda vinda. É Deus ter se tornado homem. Impressionante. Isso deve nos encher de pasmo, de alegria, de entusiasmo. O anjo iniciou a obra que é destinada para a igreja. Nós temos várias igrejas que as pessoas veem anjo em tudo quanto é culto, né? Mas os anjos estão mudos, eles não podem falar. A igreja tem que falar, cheia do Espírito Santo. Precisamos repetir a mensagem do anjo incessantemente. Decore, irmão, decore esse texto. Tem gente que fala: é difícil memorizar. É difícil memorizar grandes textos, mas um texto como esse não é não, irmão. Pega ele, copia ou digita num pedaço de papel e sai repetindo ele, até que você possa dizer ele, como o anjo disse, sem olhar para nada. Você possa declarar essas boas novas maravilhosas. Digamos às pessoas para não temerem.
pois trazemos para elas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Qual é a boa nova? Jesus nasceu. Nasceu o Redentor. Isso não deve ser, irmão, mais um Natal, mas deve ser algo glorioso em nossos corações. O ímpio, como eu era ímpio, gosta do ano novo. Natal não tem graça nenhuma. Gosta do ano novo. O crente gosta do Natal. Ano novo, vida velha. Ano novo, não muda nada. As pessoas continuam a mesma coisa. Agora o Natal muda vidas, transforma corações. Claro, irmãos, sabemos que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, mas faz muito bem a igreja reservar um dia para comemorar esse milagre maravilhoso. Jesus nasceu, não precisamos ter medo, e precisamos falar disso a todos. Guardaram a mensagem? O anjo começou dizendo: não temais. O Natal é o fim do medo para quem crê. Segundo, o anjo começou a dizer: eis aqui, eu trago para vocês novas. O evangelho precisa ser levado, ser trazido, ser anunciado, porque senão ele fica escondido. E o que Satanás está fazendo na igreja moderna é isso: tomando o evangelho da igreja moderna e guardando no armário. Faça uma pesquisa. Não faça não. Mas se você fizer, procurar no YouTube, mensagens das igrejas, raramente você vai ouvir o evangelho. E o evangelho é a grande missão da igreja. É a sua grande missão, é a minha grande missão. Jesus nasceu. Não há razão mais para ter medo. É só confiar nele. Não há razão mais para desesperança, para o suicídio. É só confiar nele. E uma vida nova você terá. E todo aquele que crer terá. Louvado seja o nome do Senhor.